Estou pregando aqui na nossa igreja a série a respeito de salmos de peregrinação, salmos de romagem. Talvez na sua Bíblia esteja salmo dos degraus, músicas, salmos, músicas que o povo cantava enquanto eles se dirigiam a Jerusalém para adorar no templo. 3 vezes no ano, quem podia ou quem não podia, os judeus eram orientados a ir até Jerusalém e lá adorar o Senhor. E nesse trajeto eles cantavam esses salmos. Chegando ao templo, eles cantavam esses salmos. Nos degraus do templo, que eram 15, eles cantavam esses salmos. E então eles ficaram conhecidos como salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. E são salmos inspirativos, maravilhosos. Hoje é o sexto, né? Já desde o Salmo 120 até o 124, nós estamos pregando essa série e hoje eu vou falar sobre Salmo 126. E o nome que eu dei para a minha mensagem é Alegria e Fé em meio a adversidades que aparecem na minha e na sua vida. Então, quero orar mais uma vez com os irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe com a leitura e exposição da sua palavra. Esteja conosco, Senhor, preparando os nossos corações para a leitura da Tua Palavra, que nos inspira, nos dirige, fala conosco, nos dá fé, nos dá esperança de que um dia os primeiros momentos das dificuldades da nossa vida passarão. Fala aos corações daqueles a quem o Senhor trouxe e que isso possa ser um tempo de adoração ao Senhor e também de ouvir e praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pensem numa coisa muito boa que possa acontecer com alguém. Muito boa. Por exemplo, a compra de uma casa. Uma casa tão sonhada por uma pessoa é uma coisa de muita alegria. Mas a pessoa compra essa casa e depois ela percebe que ela tem que gastar muito dinheiro e muito esforço para fazer uma reforma. Uma casa muito grande, que ela sempre sonhou, e ela conseguiu comprar, e é uma alegria tremenda, mas aí depois ela vai perceber que ela tem que reformar aquela casa e vai despender muito dinheiro, muito esforço dali por diante. Ou então a alegria de uma mãe que depois de ouvir que o seu filho foi gravemente acidentado, que quase o deixou morto, e as esperanças se foram, e ela ouve a respeito desse acidente, que deixou seu filho praticamente como morto, mas um milagre ela recebe, tem a imensa alegria de encontrar seu filho vivo, mesmo sabendo que depois ela vai ter que ajudá-lo na recuperação longa, de fazer uma fisioterapia. Então são alegrias tremendas que as pessoas passam, mas que ainda trazem nessas situações de extrema alegria muito trabalho a ser feito dali por diante. E essa extrema alegria, ela não deve ser apagada pelas dificuldades e o esforço necessário para as próximas etapas da vida. Era mais ou menos isso que o povo estava passando, e ele é relatado na ocasião do Salmo 126. Esse Salmo 126 ele é tradicionalmente atribuído ao retorno dos judeus que estavam exilados na Babilônia, depois que Nabucodonosor invadiu a Judéia e destruiu o templo. Então, esse salmo obviamente foi escrito posteriormente isso, mas fazendo alusão a esse retorno, né? Que eles ficaram exilados durante 70 anos e então, através de um decreto do imperador Ciro da Pérsia, eles então recebem a permissão para poder voltar à sua terra, que eles pudessem retornar à sua terra. E esse salmo então fala a respeito desse tempo. E ver a sua terra ser tomada por outra nação, o templo destruído, foi uma experiência traumática para o judeu, para o povo de Israel. Mas a restauração trouxe uma alegria imensa. Foi como um sonho para eles que estivesse sendo realizados naquele momento. Mas quando eles chegam de volta, eles percebem que havia muito a ser feito, que havia muito trabalho penoso por fazer,
E muitos desistiram de voltar, entendendo que a reconstrução seria penosa. E Deus levanta então profetas para exortá-los. Ageu é dessa época, Zacarias é dessa época, fala sobre esse momento, mostrando que a vontade de Deus é que eles permanecessem, voltassem e reconstruíssem a terra de Jerusalém, o templo, os muros e tudo mais. Mas alguns decidiram que era melhor ficar na Babilônia, onde tudo já estava pronto, onde tudo já estava andando na vida deles. 70 anos eles estavam estabelecidos, eles tinham casas. Conforme o governo foi diminuindo o peso da mão até o reinado do rei Ciro, quando as coisas ficaram mais suaves para os exilados, eles começaram a se estabelecer, e a gente conhece o povo judeu, eles são prósperos, começaram a comprar, vender, e a ficar muito bem lá na Babilônia, e alguns resolveram então ficar pela Babilônia. Mas não é sobre estes que se acomodaram que o salmista fala no Salmo 126. O salmista fala sobre aqueles que estavam dispostos a pagar o preço, a semear ainda que com lágrimas, porque tinham certeza na promessa da colheita. Isso é o pano de fundo do que está acontecendo, da ideia do salmista quando ele escreve o Salmo 126, que eu quero ler com os irmãos, acompanhem aí na tela a leitura do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo tem muito a dizer para nós como igreja, como comunidade, e tem muito a dizer para você e para você que me ouve na internet, falar a respeito da sua vida individual também. Então, eu vou andar ora por um caminho, ora por outro, trazendo mensagens como o Salmo traz à comunidade e ora falando a você como indivíduo. E eu vejo neste Salmo uma clara aplicação para nós como igreja, para nós Pibavir. Porque nós estamos passando por uma situação semelhante aqui na nossa comunidade. Muitos de nós já tínhamos entendido que não ficaríamos mais nessa comunidade pelas dificuldades que a gente atravessou tempos atrás. Mas um milagre nos trouxe de volta, que nós não esperávamos, não é verdade? Só quem viveu e conhece sabe que as cartas da liderança estavam assinadas, os cargos praticamente entregues, e eu entendo que o milagre nos trouxe de volta como um grande grupo dessa igreja para permanecer aqui. Com lágrimas, estamos percebendo as dificuldades, que é um longo caminho de restauração que nós temos pela frente como igreja. Alguns estão dispostos a pagar o preço, outros decidem ir para onde tudo está pronto, aonde não há necessidade das dificuldades que encontrarão ficar aqui. Mas o Senhor vai restaurar a sorte dessa igreja como as torrentes do Neguebe. Ele vai gerar vida de novo num deserto e vai fazer isso. Mas também esse salmo fala a respeito de você individualmente, está passando por adversidades na sua vida, está se sentindo como um terreno seco, que a sua vida está seca, como se você estivesse semeando com lágrimas e não consegue enxergar a colheita que resiste em aparecer na sua vida e resiste em enxergar para você. Então, se você está assim, eu também quero dizer que essa palavra é uma palavra de esperança para você. Amém, igreja? Não somos pentecostais, mas podemos dizer amém? Amém. Deus vai fazer isso na vida da nossa igreja e vai fazer isso na vida da nossa comunidade e na sua vida também.
O nome que eu dei para a mensagem, então, foi A Alegria e a Fé em Meio a Adversidades. E há um movimento muito claro no Salmo que você percebe, há um movimento que passa pelo passado, presente e futuro. Ele fala dessas coisas, passado, presente e futuro. Poderia falar assim, um passado de alegria, um presente de crise e um futuro de restauração. Mas eu, então, resolvi, em termos didáticos, dividir esse Salmo e preferi dividir em 3 atos, 3 partes, sobre as quais eu quero meditar com os irmãos nesse tempo. Então, a primeira é a alegria de ter sido abençoado no passado. Eu, você, como igreja, termos sido abençoados no passado, e o versículo 1 a 3, ele vai falar sobre esse nosso passado de bênção. O versículo 4, ele vai falar a respeito por um clamor de restauração no presente. Clamor que deve estar no nosso coração. E o terceiro ato, terceira parte, é a esperança na colheita futura, que trata os versículos 5 e versículo 6 desses salmos. Então, vamos caminhar aí, vamos pensar na alegria de ter sido abençoado para o passado. E vamos ler, então, os versículos 1 até 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus sempre vai conduzir a sua história, a nossa história, a história do seu povo, para que a história aconteça em direção à sua palavra. E ele fez isso com Israel, né? No momento oportuno, o cativeiro que os tirou da sua terra e os levou para a Babilônia. Por causa do pecado do povo, porque Deus queria ministrar aquele povo. Deus os levou para a Babilônia. E no momento oportuno, trouxe a restauração através de Ciro, rei da Pérsia. Então o povo foi restituído à sua terra. E esse salmo canta esse momento. Interessante, aqui vai uma curiosidade para os irmãos, não tem a ver com a pregação, mas eu acho que é uma curiosidade que é interessante os irmãos saberem. O Império Babilônio, ele se localizava onde hoje é o Iraque. De certa forma, os iraquianos de hoje são descendentes dos babilônios, de Nabucodonosor, né? Que invadiu e destruiu Israel no ano de 586 a.C. O Império Persa, que naquele tempo era governado por Ciro, ficava onde hoje é o Irã. E os iranianos são, de alguma forma, descendentes de Ciro. Eles são os persas, né? Que Ciro que editou o decreto que possibilitou o retorno de Israel do cativeiro. Então vejam, que inimigos tradicionais, atuais de Israel, Iraque e Irã, já são inimigos históricos de Israel, que já pesaram a mão contra Israel. Isso é uma curiosidade para a gente verificar, entender que isso tudo não é de graça, isso vem de longas datas, né? E acontece de longas datas. Mas quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião aqui na Bíblia, ele ora é templo, ora é Jerusalém, mas seria a capital espiritual, né, do reino do Senhor ali, Sião. Às vezes você deve ler Sião como Jerusalém, e às vezes você deve ler Sião como uma Jerusalém celestial. E aqui, quando ele fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está falando a respeito do templo, daquele tempo em que Ciro possibilitou essa volta. Ficamos como quem sonha. Ao mesmo tempo que o salmista reconhece que foi o Senhor que restaurou a sorte, e que não foi a competência do israelita e deles mesmos, e eles atribuem a restauração a Deus, Deus foi quem restaurou, também revela que essa restauração foi inesperada e inacreditável. Eles ficaram como quem está sonhando. E, aliás, não só aquele povo que viveu naquela geração,
mas os povos que estavam em volta atribuíram isso a uma obra de um Deus, um milagre, né? Porque até os outros povos diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, tanto eles como os outros povos reconheceram que ali se tratava da soberania de Deus. E há nas palavras do Salmo um claro reconhecimento das bênçãos passadas. Quando o Senhor, vocês vão ver que o versículo 1, 2 e 3, todos os verbos estão para o passado. Então há um reconhecimento daquilo que só poderia ter sido Deus que fez. Só Deus fez, e é um milagre, né? E esse é um grato reconhecimento que o salmista transmite ao povo de Israel pelas obras que o Senhor fez no passado por eles. E ele incentiva o povo: gente, vamos cantar. E eles cantavam. Todas as vezes que eles iam adorar a Deus, eles tinham a lembrança das coisas maravilhosas que Deus fez por eles, pelo fortalecimento e pela renovação. E esse reconhecimento, esse agradecimento, esse reconhecimento das bênçãos do Senhor no passado é combustível para que se tenha uma renovação da esperança. E aqui agora eu quero falar para você, olhando para o seu passado, você consegue enxergar grandes coisas que o Senhor fez na sua vida? Consegue trazer à sua memória aquilo que te dá esperança? Consegue enxergar na sua vida que Deus cuidou de você e que você é grato? Ou seja, bênçãos, as situações na sua vida que você reconhece que somente Deus poderia ter feito? Como está o seu coração? É grato a Deus? Esse salmo, ele nos leva também a esse reconhecimento de que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Passa para mim isso. Olha lá. Versículo 3. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Deus tem feito, Deus tem cuidado. E esse agradecimento é combustível para que a gente clame e creia na restauração da nossa vida. E aí a segunda parte do Salmo diz assim: o clamor por restauração no presente. Com efeito, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu coloquei no grupo da igreja um vídeo do YouTube que fala a respeito da restauração do Negueb. Quem teve a oportunidade de ver? Eu. Quem não viu, é inspirativo, sugiro que veja, né? O Negueb é o maior deserto que existe na Judéia, e até hoje é. Ele fica no sul de Israel. O deserto ele fica 11 meses seco. Durante 11 meses, aquele deserto do Negueb fica seco, e até hoje ele fica seco. Mas no mês das chuvas, as águas correm das montanhas, e os leitos secos daquele deserto, eles se tornam correntes de águas que vão rasgando o deserto e levam vida. Uma vez por ano, um mês, por onde passa aquelas águas que nem é no deserto que chove, chove nas montanhas, ela traz vida para o deserto. E o Negueb se transforma em um lugar fértil e cheio de vida. Você vai ver nas imagens que eu mandei como que fica o deserto, coberto de vegetação, com flores que só naquele local tem, que só naquele local existe, pois elas nascem rapidamente no meio das pedras. Isso faz com que elas cresçam rápido, mas também depois elas, então, como prega a palavra do semeador, elas não têm substância, não têm raiz e elas morrem. Então, durante 11 meses ali é seco, mas aí as torrentes do Negueb, elas vêm, trazem vida àquele deserto e ele sofre uma restauração radical. Vida onde só havia morte. E mostra essa transformação, isso é uma metáfora.
E assim como a água traz vida ao deserto, a intervenção de Deus na sua vida pode trazer essa transformação e essa desolação transformar em plenitude. Em tempo de aridez espiritual, nós somos chamados a buscar a Deus, a buscar as torrentes do deserto, como Deus faz no Negueb, Ele pode fazer por nós. Então, meu irmão, que área da sua vida precisa ser restaurada? Que área que você sente que está seco? Que área que você sente que falta alguma coisa? Que você precisa buscar a Deus? Quais são as diversidades que a vida tem te proposto? Quais são os desertos pelos quais você tem andado? Com efeito, o Senhor fez grandes coisas, mas Ele também te incita no presente a buscar no Senhor a restauração, como as torrentes do Negueb traz no deserto. Deus te mostra que você pode ser restaurado. Assim como Deus cuidou no passado e te trouxe até aqui, Ele vai cuidar de você. E Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Clame a Deus com fé. E Deus vai restaurar a sua vida. Parte 3 do Salmo traz esperança na colheita futura. Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E é muito bonito que o Salmo termina com uma palavra de júbilo, exatamente como ele começou. Ele começa com alegria e termina com alegria o Salmo. No meio ele mostra as dificuldades, no meio ele mostra que devemos buscar ao Senhor, mas há alegria. O contraste entre o presente difícil e o futuro glorioso aponta para a esperança que temos no Senhor. Há uma promessa de que o sofrimento dará lugar à alegria e à colheita. Há uma promessa nesse sábado que a dificuldade, a adversidade vai trazer para você e trazer para a igreja e trazer para todos os filhos de Deus a alegria futura. A vida virá. A adversidade, ela tem prazo de validade. Mas tem algo nesse salmo que não é percebido e ele precisa ser percebido. Percebam que ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando. E aqui eu quero que os irmãos percebam que esse salmo, ele fala de alguém que além de chorar, ele semeia, mas ele está andando. O salmo não fala a respeito de um choro que nós devemos ter na adversidade que nos paralise. Esse salmo fala que ao mesmo tempo que nós choramos as dificuldades e as diversidades da vida, nós temos que andar. Nós temos que semear, porque o Salmo, ele não fala que vai colher quem nunca plantou ou quem não semeou, mas ele fala que se você semear e que se você buscar, a colheita é certa. Essa é a esperança que nos traz esse Salmo. Esse Salmo não é um Salmo de gente com depressão paralisante, mas é uma oração de alguém que, apesar das dificuldades, permanece andando, ainda que com lágrimas. Podemos chorar, mas não podemos parar. Podemos chorar, mas não podemos parar. E talvez você esteja nesse período de semeadura com lágrimas, tempos difíceis. Talvez seja esse o seu momento de vida. Talvez seja difícil continuar. Mas o que o Salmo quer falar para você hoje é: continue andando. Permaneça semeando e andando.
Concluindo, meus irmãos, minha palavra de hoje, para mim fica muito claro que o Salmo 126, aquela pessoa que escreveu, aquele povo que ouviu, aquele povo que cantou, eles não desconheciam o lado escuro da vida. Eles levavam nas suas costas as dificuldades e as chibatadas do exílio. As dificuldades e as cicatrizes da opressão eles sentiam. Eles conheciam os desertos do coração e as noites de choro. Conheciam o que significava semear com lágrimas. Uma das coisas mais interessantes e notáveis é que eu e você, olhe para mim, cristãos, nós já entendemos e vamos durante toda a nossa vida entender que ser cristão e a dificuldade não apaga a nossa alegria. Se apaga a sua alegria, é porque você está olhando as adversidades maiores do que o Deus que promete a libertação para você. Eles conheciam a dor e o sofrimento. E que a dor e o sofrimento ainda vêm, mas não vão conseguir expulsar a felicidade que Deus dá a seus filhos. Deus está cuidando de você. Cuidou durante toda a sua vida e vai cuidar. Deus te trouxe aqui, a sua fé é inabalável. Você está sentado aqui porque eu sei, você crê em Deus ainda e Ele vai continuar cuidando de você. A alegria que vem de Deus independe da nossa boa sorte em escapar das dificuldades. A alegria que vem de Deus não depende da minha boa saúde, em que eu não tenha dor. A alegria cristã é real no meio da dor. A alegria que Deus te dá é possível no meio da dor ter essa alegria. Em meio ao sofrimento, em meio à solidão, em meio à infelicidade até. A alegria mais profunda e permanente encontra-se somente em Deus. Então, meus irmãos, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. É Ele quem sustenta a nossa alegria. O Salmo 123, então, nos lembra da fidelidade de Deus em tempo de adversidades e a promessa de alegria após o sofrimento. Alguns dos nossos irmãos que mantiveram a sua fé até o fim foram perseguidos, açoitados, martirizados do começo da sua vida cristã até o último dia da sua vida cristã. Nós, na época que nós vivemos, nós temos uma vida mais tranquila como cristãos. Mas ainda assim somos perseguidos, ainda assim temos dificuldades, ainda assim somos atribulados. Mas Deus é capaz de transformar as nossas lágrimas em alegria. Agora, se você não clamar ao Senhor e ficar curtindo a sua tristeza, Ele não vai restaurar a sua alegria. Se você olhar para você mesmo e falar assim, eu não tenho fé, entrega essa sua falta de fé ao Senhor. Busca o Senhor. A alegria que o Senhor pode dar é a coisa mais importante da sua vida. E isso a gente percebe no nosso dia a dia. Tem pobre feliz? Tem. Você conhece algum pobre feliz? Conhece algum rico feliz? Você conhece algum pobre triste? Sim. Conhece algum rico triste? Sim. A riqueza não depende do dinheiro. Mas a alegria que vem do Senhor, essa pode preencher pobres, pode preencher doentes, pode preencher limitados, pode preencher renegados, pode preencher qualquer situação. Porque aquele que serve ao Senhor, aquele que busca no Senhor,
Encontra a alegria verdadeira. A alegria que traz o dinheiro, ela é momentânea e falsa. A alegria que traz uma viagem é momentânea e falsa. A alegria que traz um casamento é momentânea e falsa. Né? Isso não deve ser sua fonte de alegria. Sua fonte de alegria é Deus, em primeiro lugar. E todas as outras coisas Ele vai confirmar na tua vida. Finalizando, agora sim, de fato finalizando, né? Já prometi finalizar e não finalizei. Quero trazer algumas palavras aos irmãos. Confie na fidelidade de Deus, meus irmãos. Lembre do que Deus fez por você. Lembre do que Deus está fazendo. Lembre dos livramentos que Ele te deu, mesmo sem você ter conhecimento de que eles foram feitos na sua vida. Deus já fez por você, confie, Ele vai continuar a ser fiel na sua vida. Deus é fiel. O Senhor ama a sua igreja. Deus vai cuidar da nossa igreja e vai nos levar como igreja ao centro da vontade dEle. E isso é mais importante do que número. Deus vai nos levar. Deus vai nos levar à maturidade, que essa é a vontade de Deus. A maturidade de sermos fiéis ao Senhor, independente de quem estiver aqui ou quem não estiver aqui. Segunda palavra, ore por restauração. Você que está passando um momento de aridez espiritual, ou financeira, ou emocional, ore por restauração. Assim como o salmista, ore para que Deus restaure suas circunstâncias difíceis e traga bênção à sua vida. Ele vai fazer. O salmo não para no passado, ele não para na dificuldade do presente. Há uma esperança futura. Há uma promessa futura nesse salmo de que o Senhor vai realizar na sua vida aquilo que for bênção e o bem para você. Terceiro, persevere em meio às dificuldades. Continue semeando, mesmo que em meio a lágrimas. Sabendo que Deus promete uma colheita de alegria, farta e de alegria. Então, meus irmãos, que essa mensagem inspire e fortaleça a sua fé, lembrando a fidelidade do Senhor e das promessas, e que você possa entrar na presença de Deus com confiança. Deus vai mudar a sua sorte. E ainda que Ele não mude a sua sorte, Deus vai mudar o seu coração, trazer paz, porque a paz é o bem maior que nós precisamos. Paz para tomar decisões, paz para viver, paz para nos relacionar com os outros. É promessa do Senhor. Creia, busque, clame e veja as torrentes restaurando a sua vida. Amém?